Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Santo e eterno Deus, nós nos prostramos diante da Tua santa presença, gloriosa presença, prontos para ouvirmos a Tua voz. Ó Deus santo e poderoso, fala ao coração da Tua igreja, faz ouvir a Tua voz, ó Deus, e aquele que ouvir a voz do Teu Espírito, que esse não endureça o seu coração, que haja vida e salvação nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Essa sessão, irmãos, quando começa a história de Noé, é uma divisão importante nessa galeria da fé que nós estamos analisando nesses dias. Enoque, Abel e Enoque, esses são aqueles que viveram no período pré-diluviano. Noé, pré-diluviano e no próprio tempo do dilúvio. Então esse é aquele que vai pertencer a esse período da história. Então você tem a fé verdadeira antecedendo o dilúvio, a fé verdadeira antes e depois e durante o dilúvio, e posteriormente, quando o dilúvio passar, nós vamos continuar analisando aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, e esses mostram claramente que em todo o período da história do Antigo Testamento houve fé em Cristo, por isso houve verdadeira salvação. Houve fé em Jesus Cristo, por isso houve verdadeira salvação. O que nós temos diante dos nossos olhos aqui, irmãos, é a fé verdadeira que conduz à obediência. Ela é aquilo que, por si só, vai condenar toda e qualquer prática que possa imaginar em que a obediência vai produzir fé, ou que aquilo que eu faço produzirá algum benefício da parte de Deus. Para mim, o caminho é exatamente oposto à fé verdadeira que produz obediência. Exatamente isso que nós vamos analisar aqui na história de Noé. O homem que creu e fez uma arca, ele foi salvo e condenou o mundo com a sua própria fé. Ele foi salvo e condenou o mundo com a sua própria fé. Como nós falamos anteriormente, irmãos, aqui Noé, cuja história, diferentemente de Abel e de Enoque, como nós já tratamos, é narrada aqui com uma extensão maior. Lembre-se que Abel, ele tem uma seção do capítulo 4 que conta acerca da história dele, que vai do verso 1 até o verso 16 do capítulo 4. Então são 16 versículos que tratam sobre Noé. E sobre Enoque, irmão, você tem apenas o período da genealogia dele, do nascimento até o tempo que ele foi tomado pelo Senhor. Já no caso de Noé, você tem aqui uma seção que vai do capítulo 5, verso 28, até o capítulo 9, verso 29. Então você tem uma seção longa que trata acerca desse personagem, que é o próprio Noé. Aqui, Noé é descrito como um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, porque ele andava com Deus. É importante você ter em mente que, veja a impressionante obra do Espírito, irmãos, em revelar uma história tão longa como aquela, e ao mesmo tempo de resumir essa história num versículo, onde a essência e a alma daquela verdade está aqui estabelecida. Noé creu e foi salvo, ele e toda a sua casa. Isso é fundamental nós entendermos, porque se nós pensarmos um pouco, Noé era aquele homem que andava com Deus. Então eu queria que você, voltando comigo, se tivesse marcado o texto de Hebreus 11 e também Gênesis, eu queria que você não desmarcasse Gênesis, porque nós voltaremos lá algumas vezes nessa mesma sessão. No capítulo 6, verso 9 de Gênesis, nós temos a seguinte declaração:
6:9, nós temos a seguinte declaração: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Lembre-se que essa é uma declaração feita também acerca de Enoque. Enoque andou com Deus, né? Mas lembre-se que a declaração feita por Enoque, acerca de Enoque, ela é resumida em Hebreus 11, verso 6, com a seguinte declaração: sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, Enoque agradou a Deus, porque ele creu no Senhor, e a sua fé o fez andar de modo santo nesse mundo. A mesma realidade com o próprio Noé aqui no texto, né? Outra coisa que chama a nossa atenção é que, normalmente, as pessoas acreditam que Noé ele era distinto daquele povo porque havia alguma coisa nele mesmo capaz de torná-lo superior aos outros da época em que o pecado dominava naquela região, ou naquela época, naquela história. Mas se você prestar bem atenção, irmãos, não é? O texto é muito claro no verso 8. Veja, nós lemos o verso 9, mas o verso 8, que imediatamente antecede a declaração de que Noé andou com Deus, ou andava com Deus, ao verso 8 que diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Veja que no verso 7, no versículo 5, 6 e 7, ele diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Distintamente de todos, a graça de Deus caiu sobre Noé e sua família. Ele foi alvo da graça de Deus. Então, ele não foi salvo porque era reto. Daí, o verso 9 então diz: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ele não era justo e íntegro porque havia justiça pessoal nele, porque a graça o alcançou. Ele creu no Senhor, como o verso anterior vai dizer. É por isso que o texto diz: Noé creu, pela fé Noé. Não por sua justiça, não por sua obediência particular, mas pela fé ele creu no Senhor. Isto é, irmãos, a vida de Noé, assim como a de Enoque, eram marcados por uma relação harmoniosa de comunhão com Deus. O profeta Ezequiel chega a descrever isso, dizendo que Noé era um homem justo, no capítulo 14, verso 14 de Ezequiel. Ele também menciona explicitamente a justiça de Noé, a qual, sendo justiça diante de Deus, não era justiça própria, mas, como o nosso autor de Hebreus explica, a justiça que vem pela fé. Volte comigo para Hebreus 11 de novo, verso 7, quando ele diz: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou, irmãos, como herdeiro da justiça, que procede do quê? Da fé. Não é o contrário. Não é a fé que procede da justiça, é a justiça que procede da fé. Ele creu em Deus primeiramente. A situação em que Noé viveu, a situação em que Noé pregou, ele é descrito na Escritura como o pregador, não é um profeta, né? Descreve claramente a maneira como ele vivia e o mundo que ele vivia. O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a sua imaginação, os pensamentos do coração, eles eram continuamente maus. E ainda o Senhor diz: a terra estava corrompida diante de Deus, estava cheia de violência. Era esse o pano de fundo contra o qual a fé de Noé foi provada e prevaleceu, num mundo onde se praticava violência e iniquidade. Noé creu no Senhor. Ele creu no Senhor. Olhando para esse texto um pouco mais, irmãos, foi pela construção da arca que a fé de Noé se demonstrou de forma mais dramática. A razão dessa empreitada foi que ele fora advertido por Deus.
a respeito de acontecimentos que ainda iriam acontecer, né? Coisas que não tinham sido vistas ainda, eventos futuros, que seria a destruição por meio de dilúvio, por meio do qual os impenitentes seriam julgados, e o livramento dele e da sua casa estaria manifestado porque ele creu e confiou no Senhor, mesmo antes de cair uma gota que pudesse destruir o mundo com o dilúvio. A palavra anunciou, e o que Deus disse, ele creu e confiou de todo o seu coração e trabalhou nessa direção. A conduta de Noé ilustra, irmãos, e confirma a definição de fé no versículo 1 do capítulo 11. O que é que diz o Hebreus 11, verso 1? Volte comigo lá. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O verso 7 está mostrando, era essa a fé de Noé, irmãos. Noé divinamente instruído acerca, veja, pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. A fé é a convicção daquilo que não se vê, aquilo que não se vê. Ele aguardava por essas coisas. Assim foi pela fé que ele deu ouvidos à advertência e construiu uma arca, um empreendimento que deve ter parecido e que parecia ridículo aos olhos dos seus contemporâneos, especialmente por ter sido realizado no local interiorano, irmãos, distante do mar ou mesmo do oceano. A cena é dramática, não é? Isso é impressionante você imaginar. Não havia nada que pudesse dizer que haveria algo como aquilo, a não ser o fato de Deus ter dito isso a ele. Apenas Deus disse isso a ele. E ele creu nessas palavras. Existe um livro, na verdade uma coleção, né, mas ele é do período ali, podemos dizer, um pouquinho antes de Cristo. Ele pode ter sido escrito ali no finalzinho da era antes de Cristo, até o século VI depois de Cristo. É uma possibilidade grande desse livro ter sido escrito nessa época, né, que é conhecido, né, chamado Os Oráculos Sibilinos. Né, os Oráculos Sibilinos. Esse texto, que não é livro inspirado, mas foram cristãos na época que pegaram a história de Noé e transformaram a luz do Evangelho. E foi bem interessante isso, né? E assim, preste atenção como é que eles viram essa história e como eles leram esses acontecimentos aqui, irmãos. Veja, essa cena ela é dramatizada nesse livro, onde Noé é descrito como o mais justo e o mais fiel, é ordenado por Deus a proclamar o arrependimento para que todos possam ser salvos, ao mesmo tempo em que os adverte de que, se sua mensagem não for atendida, toda aquela geração será destruída por um grande dilúvio de águas. O seguinte discurso é então colocado em seus lábios nesse livro, e é dito o seguinte: homens infiéis, ele está pregando, enlouquecidos pela paixão, não se esqueçam das grandes coisas que Deus realizou, pois o Salvador imortal e onisciente conhece todas as coisas e ordenou que fosse mensageiro para vocês, para que não sejam destruídos pela sua loucura. Tornem-se sóbrios, abandonem as suas práticas malignas e a violência assassina uns contra os outros, encharcando a terra com sangue humano. Reverencie, meus semelhantes mortais, o supremo e inabalável Criador nos céus, o Deus imperecível que habita nas alturas. Invoquem-no todos vocês, pois Ele é bom, para que seja misericordioso com todos, pois este vasto mundo de homens será destruído pela água, e então vocês soltarão gritos de terror. Subitamente os elementos se voltarão contra vocês, e a ira do Deus Todo-Poderoso virá do céu sobre vocês. O mesmo texto na sequência diz, ele prossegue relatando, irmãos, como todos trataram Noé com desprezo, chamando-o de louco delirante. Era assim que ele foi tratado. Em seguida, Noé retoma sua denúncia da perversidade deles e os adverte novamente acerca do juízo cataclísmico pelo qual todos pereceriam.
Mas Noé perseverou na fé, e foi por meio dessa fé que ele condenou o mundo, cujo riso de zombaria foi para sempre silenciado, quando tudo aconteceu exatamente como ele havia sido advertido por Deus. E por essa mesma fé, ele se tornou herdeiro da justiça, que vem pela fé, a justiça que, como Paulo insiste em dizer, não procede de obras humanas, nem de méritos próprios, mas é concedida por Deus ao homem. É concedida por Deus ao homem. Isso aqui é a beleza de uma descrição em que Noé era o pregador, e é interessante você notar que Pedro vai dizer isso, que ele era o profeta e proclamava a verdade. E imagina essa descrição nos dias de hoje, irmãos. E quantas vezes, domingo após domingo, do púlpito dessa igreja ou da igreja que você é membro, você ouve o Evangelho de Cristo, um chamado ao arrependimento, um chamado ao abandono dos pecados, um chamado à santificação, um chamado a viver uma vida que glorifique a Deus. E você insiste em não dar ouvidos à voz de Deus. Quando repentinamente chegar o juízo, todos nós saberemos que fomos insensíveis à voz de Deus que falou conosco durante todo esse tempo. Como é que podemos dividir essa sessão nesse contexto geral que aqui nós temos analisado, irmãos? Qual é exatamente o fundamento da fé de Noé? Qual é o fundamento? O que ele creu exatamente, né? Você vai perceber que ele recebeu uma advertência. Olha o texto comigo de novo, no verso 7. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Ele foi instruído acerca de coisas que ainda não se viam. Ele teve uma revelação da parte de Deus, que por voz, irmãos, isso não importa se é por voz, por visão, o texto não diz, o texto não entra em detalhe. Não importa como aconteceu, ela trazia a voz de Deus e ele creu no que Deus havia dito. Ele foi previamente advertido acerca de coisas ainda não vistas. E isto é de um juízo grande e severo, como o mundo jamais havia visto anteriormente, até então, e do qual, no curso das causas secundárias, diz Matthew Henry, ainda não havia o menor sinal de que isso poderia acontecer. 100 anos, pregando a mesma verdade. 100 anos. Dia após dia. Ele anunciava essa verdade. Essa advertência secreta que Deus deu a ele, ele não disse apenas, fique para você e para sua casa, ele disse, anuncie ao mundo, fale ao mundo acerca dessa verdade. Anuncie isso a todos, porque esses aí desprezariam não apenas, irmãos, a mensagem como o mensageiro, rejeitaram não apenas Noé, mas também a mensagem que ele trazia. Deus adverte os pecadores antes de feri-los, e quando as suas advertências são desprezadas, o golpe cai com muito mais peso, porque não fere apenas o corpo, mas a consciência é abatida para sempre. Eu sabia e não dei ouvidos. É por isso que a descrição no fim da história dos homens que viverão no inferno não é a descrição de alguém que vai viver simplesmente sofrendo no inferno por alguma dor específica, mas pela consciência, um lamento onde não há saída, uma culpa que não há alívio, a certeza do mal que poderia ter sido liberto, e por toda a eternidade eu viverei nessa angústia por todos os dias.
e não poderei mais tirar a minha vida, como muitos querem fazer quando estão diante dessa angústia nessa terra. Um peso sem fim. Ora, meus irmãos, Noé aqui nos ensina o valor que tem a palavra revelada de Deus, da sua palavra escrita, da sua verdade escrita, daquilo que Deus anuncia à sua igreja, e que nós não conseguimos ver. O apóstolo Pedro chega a dizer isso lá na uma das suas cartas, dizendo que muitos que viviam naquela época começaram a questionar se Jesus de fato voltaria, porque falava-se tanto que ele voltaria, até hoje não voltou. E é isso que as pessoas tendem a fazer, elas tendem, pelo cansaço, elas querem anular a promessa, ou anular a ameaça, ou anular a lei de Deus e o seu evangelho, porque ainda não aconteceu. Nós não vivemos por sentimentos, nós não vivemos pelos sentidos, nós não vivemos por aquilo que tocamos, nós vivemos pela fé. Essa é a marca da igreja. Nós não vivemos por vistas, nós vivemos pela fé, naquilo que Deus proclamou na sua própria palavra. Segundo aspecto importante dessa história, irmãos, as manifestações de fé. Veja, ele creu naquilo que foi revelado, aquilo que está escrito, mas o que foi revelado a ele, nós vamos saber na sequência. Ele reagiu àquilo com fé, ele ouviu aquela palavra e creu no Senhor. Então, as manifestações de Noé e a própria influência que ela exerceu tanto sobre a sua mente quanto a sua prática. Ele creu no Senhor, a sua mente foi afetada, e isso moveu as suas ações. Gosto muito da maneira como Matthew Henry comenta esse trecho, dizendo o seguinte: ele agiu sobre a mente primeiro de Noé. Ele diz: a verdade revelada por Deus imprimiu na alma dele o temor do juízo de Deus. Ele foi movido pelo temor. Ora, não pense, irmãos, que o negar o fato de Deus, que ele julgará o mundo, é algo de menor importância, porque foi isso que Satanás fez. Deus disse: olha, se você comer do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer. O que foi que ele disse? Você não vai morrer. Pelo contrário, Deus não vai punir você, você não vai ser ferido com isso. Mas isso não é apenas a história de Noé, é a história desde o princípio. Satanás vai imprimir na mente e no coração dos homens para que eles olhem para a palavra e aquilo que é dito na Escritura, tanto na promessa quanto nas ameaças, e nós possamos dizer: isso não acontece, eu não vejo isso com todo mundo, então não é verdade. Repito, irmãos, isso aqui é um foco central nesse capítulo 11. Seria impossível sermos crentes nesse mundo onde nós não vemos, onde não tocamos essas coisas. Se não fosse pela fé, a igreja não existiria. Se não fosse pela fé, olhe para esse mundo dúbio, olhe para esse mundo complexo, olhe para até mesmo para a sua própria vida e veja, quando há pureza em algum ato seu, você é capaz de reconhecer impureza no seu coração. Se não for pela fé, como nós poderíamos sobreviver? Onde haveria igreja nesse mundo? Se não fosse pela confiança naquilo que é ordenado, e nós não vivemos por aquilo que tocamos, mas por aquilo que é revelado, e nós temos confiança nisso. Deus vai afetar primeiramente a mente de Noé. E deixa eu ler aqui as palavras de Matthew Henry. A palavra imprimiu em sua alma o terror do juízo de Deus. Ele foi movido pelo temor. A fé influencia primeiro as nossas afeições e depois as nossas ações. Primeiro as nossas afeições, depois as nossas ações. A fé atua precisamente sobre aquelas afeições que são apropriadas à matéria revelada. Se for algo bom, a fé desperta amor e desejo. Se for algo mal, a fé desperta temor. De acordo com a natureza, as nossas afeições são afetadas pela palavra. Se for algo bom, eu amo e desejo fazê-lo.
se não for bom, eu temo fazê-lo, ou praticar aquilo que Deus é contrário, Ele move as minhas emoções. Primeiro as minhas afeições e, consequentemente, a minha prática. A sua fé influenciou o seu proceder. O temor, assim despertado pela crença na ameaça de Deus, moveu-o a preparar uma arca, na qual, sem dúvida, ele enfrentou os escárnios e as reprovações de uma geração perversa. Ele não discutiu com Deus porque deveria fazer uma arca. Ele não disse: Senhor, que coisa estranha, por que eu tenho que fazer? O texto não entra nesse embate. Ele não discutiu como ela poderia ser capaz de conter aquilo que nela seria colocado. Como pode isso? Como vai caber tanta coisa dentro dela? Nem como tal embarcação poderia de fato resistir a uma tempestade tão grande. Ele não entrou nesses detalhes. A sua fé silenciou todas as objeções e o pôs a trabalhar com empenho e seriedade. A fé silenciou as objeções, a incredulidade. Porque isso não pode ser assim. Não é natural, não é lógico isso. Nunca se viu chuva. Que chuva é essa que virá? Nós estamos no meio, num lugar onde não tem mar, nem oceano. O que você sabe de tanta água? Como pode ser isso? Apenas ele confiou no Senhor de todo o seu coração. De todo o seu coração. Você imagina a glória desse momento, irmãos? A sua afeição produziu nele um temor, e esse temor o levou a obedecer e a praticar aquilo que Deus havia ordenado. E o seu coração se manifestou puro nesse sentido. Quais são os argumentos que você levanta diante da palavra de Deus para que você viva uma vida santa? Quantos argumentos? Todos fazem isso. Está todo mundo na igreja. Eu conheço tanta gente que pratica a mesma coisa, não vejo mal nenhum. Nós começamos a argumentar como se pudéssemos nos livrar do dia do juízo, em que Deus, que conhece os nossos pensamentos, nos julgará e nós não teremos nem condições de abrir a boca para falar. Porque não é porque a gente queira, não, é porque a gente não tem poder para falar, porque estaremos tão expostos, as entranhas do nosso coração estarão tão expostas, as entranhas estarão expostas, que eu só posso me calar. Agora é o momento para você, ouvindo a voz de Deus, crer no Evangelho e fazer o que agrada ao Senhor. Já parou para pensar, irmãos, quantas vezes na nossa vida nós somos tentados, por causa de dinheiro, de recursos nessa vida, a pensar assim: eu acho que vale a pena eu ganhar dinheiro agora nessa fase da minha juventude, mesmo que eu não possa adorar a Deus, mesmo que eu não tenha tempo para estar na casa do Senhor, mesmo que eu não tenha tempo para glorificar o Senhor. Então, vale a pena, é um tempo, eu tenho força, eu tenho saúde, eu vou lutar aqui agora. Qual a lógica desse argumento? É tudo menos fé. Porque a fé indicaria assim: eu vou perder para ganhar coisas mais gloriosas. Eu vou sofrer o prejuízo para ter coisas mais gloriosas nessa vida e na eternidade. Quantas coisas se manifestam assim? Relacionamentos, irmãos, de impureza. Relacionamentos de pessoas que vivem na impureza, no pecado.
e sabem que deve abandonar aquele relacionamento, sabe que aquilo não é justo, que não é santo, mas aí a pessoa tem medo de perder o outro e age não pela fé, porque Deus diz, saia daí, abandone o pecado, viva uma vida santa, e a pessoa com medo de perder o outro, prefere andar com uma pessoa do que servir ao Senhor por toda a sua vida. Quantas áreas da nossa vida podem ser afetadas em coisas nesse sentido, se ouvirmos a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque aí vem o resultado, irmãos, aí vem o glorioso resultado, os frutos e a recompensa da fé de Noé. A verdadeira fé, ela traz frutos, e os frutos estão postos aqui no texto. Perceba que, pela fé, ele próprio e sua casa foram salvos. Veja o texto, irmãos, a beleza do texto. Que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Veja que detalhe, a salvação de sua casa. Enquanto o mundo inteiro de pecadores perecia ao redor deles, ele e a casa dele estavam salvos. Deus salvou a sua família por causa dele. Um comentarista diz, foi bom para eles serem filhos e filhas de Noé. Foi bom para aquelas mulheres terem casado com a família de Noé. Talvez pudessem ter se casado com grandes heranças em outras famílias, mas então teriam sido afogadas. E ele ainda continua. Isso na época, no século XVII, era costumado dizer isso. É bom ter parentesco com uma herança, mas certamente é muito melhor ter parentesco com um pacto, com aliança. É muito melhor. Eu e a minha casa. O que os filhos de Noé viram nesses anos, um homem que era tratado como um louco por todos, fazendo aquilo que Deus havia dito a ele. O nosso pai é um homem que crê no Senhor. E a sua fé o leva a praticar e a viver para a glória de Deus. Que bênção imaginar isso. A fé, a nossa convicção, ela abençoa a nossa casa, irmãos. Veja a seriedade de um homem, aquele que tem autoridade sobre sua casa. O apóstolo Paulo diz lá em Timóteo, aquele que não governa bem a sua casa não pode governar a casa de Deus. Mas imagina que não é apenas administrar financeiramente, é também, sem dúvida, mas é ter os seus filhos debaixo de autoridade, ter os seus filhos não rebeldes, criar os seus filhos para a glória de Deus. A bênção de ser um homem que teme ao Senhor. A sua esposa e seus filhos são grandemente abençoados. A casa de Noé foi salva pela graça que alcançou o coração daquele homem e pela vida que ele viveu para o Senhor. Por outro lado, note ainda no texto, irmãos, ele não apenas foi salvo, o próprio verso 7 vai dizer, ele julgou e condenou o mundo. O seu santo temor condenou a segurança e a vã confiança do mundo. A fé de Noé e a sua casa, irmãos, condenou a incredulidade daquele povo. A sua obediência condenou o desprezo e a rebelião que eles tiveram para com a palavra de Deus. Bons exemplos ou convertem os pecadores ou os condenam. Viver uma vida santa é glorioso nessa terra. Ainda o comentarista diz, há algo profundamente convincente numa vida de rigorosa santidade e de temor a Deus. Ela se recomenda à consciência de
todo homem diante de Deus, e por ela esses homens são julgados. Esse é o melhor caminho pelo qual o povo de Deus pode condenar os ímpios, não por linguagem dura, mas por uma conduta santa e exemplar. É a nossa vida, o nosso modo de viver, as decisões que tomamos, aquilo que é prioridade para a nossa vida. E isso condena os homens. Vocês acham, irmãos, vocês acham que o desejo de uma sociedade pervertida, como a que nós vivemos no Brasil da nossa atualidade, de impedir que alguém discurse ou diga que uma família como Deus estabeleceu na terra, marido, mulher e os seus filhos, o discurso que é bíblico, as pessoas querem dizer isso não é apenas não bíblico, isso deve ser calado, isso deve ser silenciado, porque eles são constrangidos. Não pensem, só é porque eles querem destruir a igreja, irmãos, eles querem ter paz de consciência. Não pensem vocês que é porque eles têm um projeto para acabar com a igreja, que isso é impossível, isso nunca vai acontecer. O que eles querem é viver um pouquinho de paz, e como eles têm paz? Silenciando o modelo bíblico, silenciando o modo de vida da igreja e dizendo que isso é fascismo, é loucura, isso tudo não tem padrão na Escritura. Isso é mentira, irmãos. É assim que eles tentam conduzir muitos à iniquidade. Noé condenou toda aquela geração porque viveu segundo a revelação divina. Toda aquela geração foi condenada ali. Lembre-se, ele se tornou, por meio dessa fé, herdeiro da justiça que é pela fé, como o texto diz, no finalzinho do verso 7, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele possui uma justiça verdadeira e justificadora. Ele é herdeiro dessa justiça, irmãos. É esse o direito dele, de herança mediante a fé em Cristo, como membro de Cristo, filho de Deus. E sendo filho, ele é também herdeiro. Lembre-se que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Você vai lembrar que Noé, ele não é herdeiro porque havia alguma justiça pessoal nele, porque só há um herdeiro de todas as coisas, Jesus Cristo. Ninguém mais pode ser herdeiro senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja como isso é tão claro em toda a palavra de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 3, irmão, você vai ver, no verso 21 ele diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O herdeiro é Cristo. E eu só posso herdar alguma coisa se eu estiver unido a Cristo pela fé. Ele se tornou herdeiro da justiça, não da sua própria justiça, mas da justiça de Cristo que o redimiu. É exatamente isso que Paulo vai dizer no capítulo 8 de Romanos, no verso 17, ele diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. No mesmo capítulo 8, no verso 32, ele diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele nos deu seu filho, não nos dará todas as coisas? A única possibilidade que eu tenho de ter todas as coisas é se eu estiver em Cristo. O que ele herdou foi porque a sua fé foi posta na pessoa de Cristo, não na justiça própria. Isso não tem fundamento algum, irmãos. Assim como nós esperamos ser justificados e salvos no grande e terrível dia do Senhor, nós devemos preparar agora uma arca. E nós devemos nos assegurar, irmãos,
da nossa participação com Cristo na Arca da Aliança. E devemos fazer prontamente o que Deus ordenou, antes que a porta se feche, pois não há salvação em nenhum outro, a não ser em Cristo. Quando a arca fecha a porta, não há possibilidade mais de redenção. Assim, todo aquele que está fora de Cristo não tem salvação. Não há outro nome dado acima nos céus nem abaixo na terra, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não há possibilidade. Eu queria elaborar com vocês rapidamente, na conclusão desse sermão, sobre a justiça da fé. Porque talvez esse, sem dúvida, esse é o grande ponto, é o ápice dessa história. Perceba, Noé creu em Jesus Cristo e recebeu a justiça que vem da fé. Isso é glorioso. Preste atenção nas seguintes razões, irmãos, não é? Perceba que essa justiça é aquela justiça que é pela fé, como o texto diz no finalzinho, não é justiça própria. Por que é chamada assim? Porque a fé é um instrumento próprio, a justiça que procede da fé, que vem pela fé. Então, é um instrumento adequado, criado por Deus na alma do homem pelo Espírito Santo, para que ele pudesse aprender aquela justiça que está na pessoa de Cristo. E ela não pode, de modo algum, ser aprendida nem aplicada por outro meio, em hipótese alguma. Por isso, com razão, é chamada a justiça que é pela fé, a justiça que procede da fé, isto é, aquela que pela fé se torna propriedade do homem, ou a qual o homem tem direito por meio da fé. Eu tenho direito a essa justiça se eu estiver unido a Cristo pela fé. Fora de Cristo eu não tenho nenhuma justiça. Exatamente o ponto. Então aqui, portanto, dois pontos devem ser oferecidos como consideração, irmãos. Primeiro, que a fé verdadeira apreende propriamente essa verdadeira justiça. Segundo, que somente a fé pode fazê-lo. Quanto ao primeiro, isso pode e deve, e é comprovado por claras evidências das Escrituras. Paulo diz aos Gálatas o seguinte: receberam a promessa do Espírito pela fé. Gálatas 3,14. Receberam a promessa do Espírito pela fé. João afirma que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E para que ninguém pense que receber a Cristo não seja o mesmo que crer em Cristo, ele acrescenta em João 1,12, ele diz: ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Perceba em João 1,12, venha comigo para um detalhe nesse versículo, irmãos, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, ele diz assim, 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, quem são esses, irmãos? Quem são os que são filhos de Deus? Segundo o verso 12, os que creem no seu nome. Ninguém pode ser filho de Deus se não for pela fé. Quem são os filhos de Deus? Os que creem no seu nome. É que João declara abertamente no texto. Por isso, então, a fé é adequadamente comparada a uma mão que se apodera de uma veste e aplica ao corpo que está nu. Ou a mão de um mendigo que recebe a esmola de um rei. Assim, a fé na alma do homem se apodera da justiça de Cristo, que é a esmola misericordiosa e liberal do Rei do céu, e aplica a alma pobre e nua do crente, vestindo-o. Se alguém perguntar como a fé pode aplicar Cristo ao crente, você deve responder: assim como um homem, em sua natureza corrupta, nada tem a ver com Cristo, do mesmo modo, ao contrário, quando o Espírito Santo opera a fé em seu coração por uma ação sobrenatural, devemos saber que assim como a fé é um instrumento próprio para apreender Cristo, também Cristo e a sua justiça são o objeto próprio sobre o qual a fé atua e opera na alma do indivíduo.
embora a fé apreenda e aplique todas as outras promessas que Deus faz às nossas almas ou aos nossos corpos, ainda assim, de modo mais próprio, principalmente, e em primeiro lugar, ela apreende a promessa da salvação e a justiça de Cristo. Ora, eu recebo tudo o que Cristo fez, mas principalmente a salvação e a justiça de Cristo. Quando eu creio, eu recebo isso da parte dele. Aí eu posso perguntar, como é que a fé opera? Como é que ela pode operar na minha vida? Como é que ela lida com o meu coração? Não é? Como é que a fé opera de modo particular? Aprenda isso, e é importante entender isso, irmãos. Embora seja algo espiritual e invisível, e por isso não facilmente expresso aos sentidos, ainda assim isso se realiza de modo tão próprio pela fé, quanto uma veste é tomada pela mão e aplicada ao corpo, ou um emplastro a uma ferida. Se alguém perguntar ainda, mas quando pode um homem saber se a sua fé apreendeu e aplicou a justiça de Cristo, a sua alma ou não? Você deve responder, quando ele crê particularmente que a justiça de Cristo é a sua justiça, que o reconciliou com Deus, que o justificará na presença de Deus, então a fé realiza a sua obra verdadeira e própria, pois isso não pode ser feito senão pela fé. E onde há fé, necessariamente isso vai acontecer. A justiça de Cristo foi aplicada a mim. Eu renunciei à minha justiça e recebi pela fé a justiça de Cristo. Essa é a minha plena convicção. É a plena convicção. O outro aspecto, irmãos, é que somente a fé e nenhuma outra virtude ou poder espiritual na alma do homem é capaz de fazer isso. Como é que podemos demonstrar isso, irmãos? Já fizemos isso em outro momento, vou repetir alguns aspectos que já falamos, mas é muito importante a compreensão disso nessa história de Noé. Lembre-se das virtudes da alma, todas elas. Entre todas as virtudes, irmãos, não há nenhuma que possa ser comparada com a fé, senão a esperança e o amor. Todas as virtudes, nenhuma pode se aproximar da fé, senão fé, esperança e amor. Ambas as quais, especialmente o amor, possuem suas excelências próprias e especiais. Mas em detalhe, irmãos, nenhuma nem outra, isto é, nem a esperança, nem o amor, nenhuma delas, nem as duas juntas, tem essa virtude de apreender e aplicar a justiça de Cristo. Nenhuma delas. A propriedade do amor é estender-se e consigo mesmo levar muitas paixões ou afeições do coração e colocá-las sobre aquilo que é amado. Todavia, não se pode dizer que o amor apreende Cristo, pois o amor precisa ser apreendido antes de poder ser amado. Eu preciso receber o amor, então é pela fé que eu recebo todas essas coisas. O amor precisa ser primeiramente apreendido antes de poder ser amado. A ação própria da esperança, por outro lado, é esperar. O amor, lógico, é se estender em ação. A esperança, por outro lado, é esperar, é aguardar uma bênção vindoura. Assim a esperança aguarda a salvação, mas não a apreende propriamente, pois a salvação deve ser primeiro crida, para que seja esperada. Eu não posso esperar em nada que eu não creio. Então eu tenho de crer para esperar, porque sem fé eu não posso esperar. Assim o profeta Jeremias diz, em Lamentações 3:26, bom é esperar e confiar na salvação do Senhor. Confiar, isto é, crer firmemente que ela virá, esperar até que ela venha. Assim nós vemos as naturezas e ações distintas dessas duas justiças, dessas duas, nobres virtudes. Mas a fé, apenas a fé, irmãos, é que vai me fazer apreender e lançar mão de Cristo e de sua justiça e aplicar a minha alma verdadeiramente. E uma vez que eu fiz isso, pela graça de Deus,
então vem o amor e a esperança e cumprem seus deveres, porque eu recebi tudo pela fé do que Cristo fez por mim, me garantindo o passado, o presente e o futuro. Eu posso amar como Ele requer e posso ter certeza que virá aquilo que Ele prometeu, sem que meus olhos vejam, porque eu criei, como foi o caso de Noé. Ele creu e ele fez uma arca que o mundo todo da época o tratou como louco e o desprezou. Embora o amor dure mais do que a fé, é o que nós aprendemos em Corinto, ainda assim a fé precede o amor, ele prepara o caminho. Esse é o ponto. A fé é uma mão que se apodera de Cristo e de seus benefícios. O amor é uma mão que distribui os frutos da fé, tanto para Deus quanto para os homens. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Pois o amor não busca os seus próprios interesses, mas o bem dos outros. Isto é, o bem daqueles que são amados. A esperança é um olho que olha para fora e espera as boas coisas prometidas, de modo que assim como a fé é a mão da alma, o amor é a mão e a esperança. E literalmente, o amor é a mão e a esperança é o olho da fé. Vou repetir, a esperança é um olho que olha para fora e espera as boas coisas prometidas, de modo que assim como a fé é a mão da alma, porque mão? É como a mão de um mendigo que tem tudo para receber e nada para entregar. O amor é a mão, perceba, o amor é a mão, eu vou agir porque creio. E a esperança é o olho da fé. O amor, a mão pela qual ela opera. Isso é a grande verdade. Como é que a fé opera? Lembra de Paulo escrevendo aos Gálatas? A fé opera pelo amor. Como é que eu sei que a fé age? Pelo amor. Como é que eu sei que eu creio? Quando eu amo. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Essa é a glória daquilo que nós temos aqui, irmãos. E aqui, o último ponto para nós concluirmos, para que você entenda que aquilo que aconteceu com Noé é a glória desse evangelho. Não é? Noé creu, é aquilo que precisa acontecer. Noé foi feito herdeiro dessa justiça. Ela o fez herdeiro da justiça verdadeira e salvadora. Significa dizer, deu-lhe um verdadeiro direito a ela e o fez herdeiro manifesto daquela glória que ela assegura a todos quantos apreendem por essa fé verdadeira o Senhor Jesus Cristo. Ela se tornou para ele tão certa e verdadeira, irmãos, que ele agiu de conformidade com aquilo que ele havia herdado. Ele sabia o que lhe esperava e ele tinha total confiança. Com isso, 2 pontos para concluirmos na prática o que é que eu preciso fazer com base em tudo isso, irmãos, não é? Primeiro, note a excelência da fé num texto como esse. Pela fé, pela fé, pela fé. Depois, note a excelência do estado cristão. Como é que a excelência da fé se manifesta nisto, irmãos? Ela torna o homem santo, seguro e certo da sua salvação em Cristo Jesus. Vou repetir. A fé é excelente porque ela torna o homem seguro da sua salvação em Jesus Cristo. Nós sabemos que a Igreja de Roma afirma que é presunção qualquer homem pensar assim, a menos que tenha uma revelação extraordinária. Mas nós olhamos para as Escrituras que se um homem tem fé verdadeira, ela é capaz de lhe dar a certeza de salvação, pois a fé o torna herdeiro da verdadeira justiça e por ela da salvação. Nós podemos saber disso olhando para o texto sagrado, irmãos. É pela fé que isso vai acontecer.
Outro aspecto é que nós podemos olhar a excelência do estado do cristão. Ele não está nu nem desprovido de consolação. Ele é herdeiro de uma herança gloriosa por meio da fé. E a herança do cristão, qual é? É a justiça de Cristo. Qual é a herança que eu e você temos? A justiça de Cristo. E disso a gente apreende, irmãos, primeiro, que ninguém, por quaisquer boas obras feitas por si mesmo ou em si mesmo, pode merecer a justiça verdadeira e justificadora. Nunca, ninguém, jamais. A mentalidade farisaica ensina, irmãos, que isso é assim, mas não é verdade, que um homem pode, por sua própria justiça, receber o benefício da parte de Deus. Isso não tem base na própria palavra de Deus. E nós aprendemos ainda que a justiça salvadora é a nossa herança, a qual sabemos que sempre é adquirida pelo Pai e desce do Pai para o Filho como um livre sinal do seu amor. Seria absurdo e vergonhoso ver um filho oferecer-se para comprar sua herança de seu pai, pois é contra a natureza de uma herança vir de outra maneira que não seja como o dom gratuito do pai ao filho. O filho não comprou, foi dado pelo pai. Portanto, sendo a nossa justiça salvadora, como vemos aqui, nossa herança, nós resolvemos isso, irmãos, não podemos comprá-la, eu não tenho como adquiri-la, isso é me dado. Que herança que é dada a você, que você comprou. O seu pai adquiriu uma herança, ele vai lhe dar, você diz, vai comprar a herança dele? Nunca, a herança lhe é dada como um dom. Da mesma maneira, a herança da justiça da fé, aquilo que recebemos, nos é concedida dessa mesma maneira pelo nosso Senhor. Nós não merecemos, nós não temos condições de adquiri-la, ela foi dada pela fé, ela é dom de Deus. Ela é dom de Deus. Como nós temos tanto consolo nessa verdade, irmãos, na hora das nossas aflições e das nossas dores e perdas nesse mundo. Os filhos de Deus necessariamente têm sua porção de aflições nessa vida, nós sabemos disso, cada um pode descrever isso. Mas, irmão, servo do Senhor, aqui está o teu consolo. Vocês podem perder seus bens, vocês podem perder suas rendas, vocês podem perder suas posses, vocês podem perder seu bom nome, vocês podem perder sua saúde. Aprendam uma coisa: não se entristeçam em excesso, pois um homem santo pode dizer a si mesmo, e com toda a verdade, meu pai pode franzir a sua testa contra mim por causa das minhas faltas, o meu pai pode me disciplinar por causa dos meus pecados, mas eu estou certo de que não me abandonará, nem me rejeitará, porque eu sou herdeiro pela fé. Ele não pode tirar o meu nome da sua vontade revelada, porque eu recebi essa herança pela fé, somente pela fé. Ninguém mais pode tirá-la de nós, irmãos. Aprenda ainda, você, filho de Deus, vocês devem aprender seus deveres aqui. Nós somos herdeiros de uma herança santa e gloriosa, que é a justiça de Cristo. Essa é a herança que nós temos. Portanto, aprenda a colocar e afirmar todas as suas afeições nessa herança, pois nada no mundo é mais digno de ser amado do que uma bela herança. Devemos, portanto, trabalhar antes de todas as coisas terrenas por essa herança, a saber, para sermos feitos participantes dessa justiça. Essa é a pérola que, uma vez encontrada, devemos vender tudo o que temos para comprá-la. E quando a tivermos obtido, devemos cuidar de guardá-la. Por isso, devemos depositá-la em nossos próprios corações e almas, guardando assim, dessa maneira. Eu me deleito nessa promessa, naquilo que temo, acima de qualquer coisa nessa vida. Esta é a porção gloriosa que o nosso Deus e Pai nos deixou como seus filhos.
Noé salvou sua casa. Cristo nos deu uma herança muito mais gloriosa do que a permanência de vida nessa terra por mais alguns anos. Ele nos deu a vida eterna. Uma vida eterna. Lembra de Nabote, 1 Reis 21? Ele tinha uma vinha que foi dada a ele pelo seu pai por herança. Acabe, o rei, queria dar-lhe dinheiro ou uma vinha melhor por ela, mas Nabote não quis. Ele disse: não, disse ele, Deus me livre de vender a herança de meu pai. Se ele fez tanto caso de uma herança terrena, o que faremos da celestial? Se ele é herdeiro de uma pobre vinha, que diremos nós da glória do céu? Venderemos essa herança por qualquer prazer desse mundo, por qualquer glória terrena nessa terra. Abandonaremos isso, em hipótese alguma. A herança que nós temos nos foi dada e é eterna. Lembre-se, como igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui está disposto o princípio. O que você tem é apenas para você usar enquanto você está aqui, mas não coloque o seu coração nas coisas dessa vida. A tua herança é infinitamente superior. Pela fé, Noé foi herdeiro da justiça, que procede dessa fé. Vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos, mais uma vez. Nós te exaltamos, Senhor, e te suplicamos as tuas infinitas misericórdias sobre a nossa vida e nossa alma, que tendo recebido pela fé aquilo que nunca poderíamos adquirir, fomos feitos herdeiros da justiça que vem da fé. Ó Deus, ensina-nos a receber essa herança e a trabalhar nela, viver nela, como Noé nesse mundo, obedecendo a Tua palavra, confiando em Ti, criando os nossos filhos e a nossa casa, protegidos em Cristo Jesus, para que não sejamos consumidos pelo pecado, pela glória desse mundo, mas sigamos firmes até chegarmos na terra prometida, Senhor Deus. Que a Tua palavra, ouvida nessa tarde e nessa noite, ela possa trazer transformação à nossa alma, louvor ao Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.